Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Estúdio Master Mais. Esse é um espaço para a gente discutir um pouco sobre longevidade. E hoje eu vou quebrar todos os protocolos e vou me apresentar de outra forma, para que a nossa convidada se apresente de outra forma e vocês já já vão entender por quê. Eu sou Vanessa Graciele Cuano, filha de Júlio Yoji Cuano e Lina de Fátima Cuano. Eu tenho honra e gratidão pelos meus pais, por tudo que foi, como foi e quando foi. E agora eu sigo fazendo um pouco diferente. E a nossa convidada? Eu sou Aleter Ribeiro Fonseca, filha de Isaías Pereira Fonseca e Laide Ribeiro Fonseca. Eu tenho muita honra, respeito e gratidão a tudo que os meus pais fizeram para mim, para que hoje eu fosse quem eu sou. E a quebra de protocolo foi porque a Aleter Ribeiro Fonseca, ela tem formação em serviço social, ela tem especialização em envelhecimento e gerontologia, é uma das diretoras da La Amore, a Casa do Cuidar, que é um centro-dia e oferece serviço de cuidadoria home care. E ela tem várias formações dentro do Grupo Scalco. O Grupo Scalco é um grupo que oferece vários tipos de treinamentos e formações na área de autoconhecimento. Então, a Leter fez constelação familiar, fez formação em mentoria de vidas e dentre muitos outros formações e treinamentos dentro do Grupo Scalco, né? E hoje, o nosso tema é de suma importância para o nosso desenvolvimento, tanto profissional como pessoal. A autorresponsabilidade. Vamos lá, Aleter, o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é a capacidade de assumir a responsabilidade por tudo aquilo que nos acontece, sejam as coisas boas ou ruins. Nós sabemos que no nosso dia nós temos diversos desafios, né, que enfrentamos diariamente e muitas vezes chega para nós algo ruim ou algo bom. É fácil assumir aquilo que é bom, né? Bater no peito e dizer, ah, foi eu que fiz. Mas assumir aquilo que não é tão bom, nem sempre é fácil. E autorresponsabilidade, eu costumo dizer que é chamar para o peito e dizer, eu tenho responsabilidade sobre isso. Assim, Vanessa, fica mais fácil para que a gente possa ali cuidar daquelas arestas que precisam ser olhadas diariamente, né? A autorresponsabilidade é em todos os aspectos da vida, seja ele profissional, pessoal, nas relações familiares, né? A autorresponsabilidade, ela nos capacita a evitar os conflitos. É uma coisa que normalmente a gente foge de discutir, né? Mas que faz toda a diferença no nosso crescimento profissional e pessoal, como eu havia dito. E a gente estava ali fazendo um bate-papo antes de começar a gravação, e eu falei, então nos diga um exemplo prático para que vocês tenham noção do que é autorresponsabilidade. Nos últimos dias nós estávamos acompanhando as Olimpíadas, né? Quem gosta de esporte acompanhou ali de perto tanto as derrotas quanto as vitórias. E algo que me chamou a atenção foi no dos jogos de vôlei das meninas, quando teve, e nem foi um dia que elas perderam, foi somente um set que elas perderam. E o Bernardinho rapidamente assumiu a responsabilidade para si. Ele falou: não, quem é responsável por não ter dado certo esse set fui eu. E ele, como líder, demonstrou a importância de nós, dentro do nosso âmbito profissional, assumirmos aquilo que diz respeito a nós como líder, né? O líder, quando ele tem essa noção de autorresponsabilidade, quando ele assume para si. O Caio Carneiro fala uma frase no podcast dele, um dos podcasts que eu ouvi, que não é dele, mas ele cita sempre. O líder é aquele que divide a glória e centraliza a culpa. Dividir a glória com seus colaboradores, mas centralizar e puxar para si quando algo não dá certo, né? Muitas vezes não dá certo e não tem problema não dar certo.
E emendando já esse mesmo assunto, né, esse nicho, então quais são os benefícios da autorresponsabilidade, por exemplo, dentro da empresa, no âmbito profissional? São inúmeros, né? Podemos falar alguns aqui, senão nós ficaríamos até amanhã aqui nesse bate-papo. Mas assumir a responsabilidade dentro do âmbito profissional traz mais leveza para a empresa, evita conflitos. É muito mais fácil quando eu assumo a minha responsabilidade dentro daquilo que me foi incumbido de fazer. E eu não jogo a culpa para o outro. Se eu faço aquilo que é a minha demanda e o outro assume a responsabilidade de fazer aquilo que é a sua demanda, os conflitos são evitados. Porque, em muitas vezes, dentro da empresa, o colaborador, você vai cobrar uma tarefa, ele fala, eu não fiz porque o fulano também não fez a dele. Eu sempre costumo conversar com os colaboradores e dizer, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Você faz a sua parte, o outro faz a dele. E quando não der certo, assume a responsabilidade. Facilita também as relações, né? Porque evita o diz que me diz que, evita aquele clima pesado, evita a fofoca. É muito mais fácil, eu costumo dizer, falar a verdade, né? Porque se foi você que não fez, assuma, não fiz, não li, não consegui terminar no tempo. E outra coisa, facilita também, Vanessa, você pedir ajuda, né? Nem sempre eu sei tudo. Eu nunca vou ser capaz de saber tudo. Muitas vezes o outro que está ao meu lado pode me auxiliar. Então, facilita isso. É, a autorresponsabilidade também ela traz a capacidade de eu criar novos horizontes. Assim como todos vão assumindo as suas responsabilidades, vão evitando conflitos, eu consigo alavancar a minha empresa com isso também. É porque a gente traz até um cunho um pouco cultural nisso, né. Então, a gente aprende a dar desculpas, né. Desculpas, você vai dando uma desculpa ali e tem aquele ditado que diz, né, para cada mentirinha que você conta, você tem que contar mais 3 para sustentar, né. Então, quando você vai ver, a situação está quase insustentável. Eu costumo dizer muito para os meus colaboradores que o que é bem combinado não sai caro. Né, então Ex- cada um com a gente faz os combinados e cada um tem que assumir a responsabilidade dentro daquilo que lhe foi incumbido. E a gente fala, parece tão fácil, né, mas como é difícil a gente falar a verdade muitas vezes, né. A gente acha que inventando um cenário, talvez a coisa fique mais fácil de lidar, porque se a gente falar totalmente a verdade, pode vir o bate-pronto, né, e a gente levar na testa. E a gente quer evitar esse tipo de situação, mas é muito pelo contrário. Cada vez que a gente faz isso, a gente cria uma situação ainda mais indesejável, né? Sim, porque não é fácil, né? Virar o canhão para mim e falar eu errei. Não é fácil, porque a gente gosta desse cenário mais bonito, né? De falar assim, mas aconteceu isso porque cheguei atrasado, por exemplo. Vamos dar um exemplo de chegar atrasado. Eu cheguei atrasado porque meu celular não despertou, eu cheguei atrasado porque o trânsito estava muito intenso, porque teve um acidente. Eu cheguei atrasada porque eu atrasei. Eu não me programei para aquele horário, porque quando a gente se programa para um horário, a gente vai sair com antecedência, contando com o trânsito, né? Então a gente vai se preparar para aquilo. Se eu tenho que acordar cedo, eu posso preparar todo o meu cenário de roupa, de colocar o celular para despertar no horário certo. Coloca antes, não coloca em cima da hora. Então tem várias coisinhas que a gente pode ir fazendo ali no nosso dia a dia que não vou precisar usar essas desculpas. Só que as pessoas preferem não assumir a responsabilidade e jogar a culpa para o tempo ou para o outro. É mais fácil? Pode até ser, mas tem um ponto que a vida cobra a gente. Né? E a autorresponsabilidade, voltando a falar do ambiente ali profissional, ela nos abre uma porta para o autoconhecimento. Sim. Porque autorresponsabilidade é você olhar para si. Você só é capaz de ter autorresponsabilidade quando você se conhece, quando você sabe aquilo que é a sua responsabilidade, né?
Eu sei que a gente está falando aqui de um âmbito profissional, mas nós somos guiados pelas nossas emoções. Nós temos a ilusão de que somos seres racionais e que vamos ser guiados pela razão. Só que isso nos engana, porque quem nos controla é a nossa emoção. E nós só somos capazes de assumir a responsabilidade quando nós nos conhecemos. O que é se conhecer? É olhar para si, olhar lá para dentro, para a minha essência, e ver quem realmente eu sou. Quem é a Leter? Quem é a Vanessa? Quais são as emoções que realmente controlam a minha vida? Se nós nos conhecemos, fica muito mais fácil lidar com o outro. Por quê? Porque quando eu acolho as minhas emoções, fica mais fácil eu entender que o outro também tem dores. E não é fácil, né, Vanessa? Olhar para dentro, olhar para suas próprias dores. Nós vamos falar agora sobre um pouquinho sobre os benefícios da autorresponsabilidade agora no âmbito pessoal, né? Que não tem como separar o profissional do pessoal, porque a autorresponsabilidade quem tem, né? Mas a gente fez essa dissociação só para ficar, para a gente dar exemplos dentro da empresa e dentro da nossa vida dos benefícios. Mas eu falo muito isso, né? Os nossos mentores, a Magda Hilo e o Marcel Scalcoli sempre dizem isso, né? Que toda reação que você tem nada mais é do que o que você tem dentro, né? E às vezes eu ficava bem revoltadinha com essa questão, né? Porque daí alguém falava alguma coisa que eu não gostava, eu falava assim: ah, tá bom que isso está dentro de mim. A pessoa que falou e eu, né, eu senti raiva e é culpa da outra pessoa. Daí você para e você fala assim, não, mas por que que eu senti essa raiva? Então, o autoconhecimento é esse poder de autoobservação, né? Então, a raiva estava dentro de mim mesma. Então, vamos descobrir como lidar com essa raiva, né? E não culpar o outro. Então, não foi o que o outro falou, né? Foi o que eu e o que tem dentro de mim. Então, aquela situação me trouxe alguma coisa que eu já vivenciei que me provocou raiva. Então, como lidar com isso, né? Então, quais os benefícios dessa autorresponsabilidade para a vida pessoal? Você me fez lembrar de quando eu estava fazendo meu estágio no meu, na minha faculdade. Eu fui fazer um estágio no Sejusc, no Sesumar, e era na área de mediação familiar. Então, nós recebemos várias demandas de família lá. E o que eu pude observar, e na época eu ainda não estava inserida nesse caminho do autoconhecimento, mas eu sou uma pessoa muito observadora. Eu observava ali que os grandes conflitos nasciam dessa falta de autorresponsabilidade. Porque um jogava a culpa no outro. Em nenhum momento eu vi uma pessoa chegar lá e dizer: olha, eu estou nessa situação, está tendo toda essa desavença familiar porque eu fiz isso, porque eu errei. Em nenhum momento, né? E aí você vê filhos com muitas dores, esposas que sofriam abusos e com muitas dores. Em nenhum momento eu vi essa frase. E a autorresponsabilidade, ela nos proporciona olhar para dentro de nós. E aí você me pergunta quais são os benefícios nas relações familiares e pessoais. Olha, traz uma vida tão mais leve, você olhar para dentro de si, você entender quem você realmente é. Eu sou muito grata, você já citou aqui o Marcel Scalco, a Magda Hilo, o Grupo Scalco, que foi através deles que eu comecei a olhar para mim. E esse caminho do autoconhecimento que o Marcel fala todas as vezes que nós estamos em treinamento, que é um caminho que tem início, tem meio e não tem fim. Porque é diariamente. Autorresponsabilidade é todo dia. Nós podemos até comparar, né, a autorresponsabilidade ao escovar os dentes. Você levanta e automaticamente você escova os dentes. Então, no seu dia a dia, você precisa criar esse hábito da autoobservação. A autoobservação nos proporciona ter essa autorresponsabilidade. Nós vamos ficar muitas vezes irritados com o outro, nós vamos sentir raiva e não tem problema nenhum, isso faz parte das nossas emoções, né? Mas quando eu tenho autorresponsabilidade, eu sei olhar para mim e falar assim: opa, Leter,
essa responsabilidade, essa emoção é sua e não do outro, né? Então, para a vida, para a nossa família, vai evitar conflitos. Em alguns momentos, nós não vamos poder resolver aquela questão na hora, mas vai me fazer silenciar, esperar um pouquinho, para depois eu ter uma conversa de adulto, porque adulto tem conversa de adulto, né? Eu vejo que as crianças elas têm muito mais pureza na resolução de conflitos, né? De problemas. Elas estão uma hora muito brigando, daqui a pouco elas já vão se abraçar e vão se beijar. Adultos não, adultos guardam para si, sente raiva do outro, joga culpa no outro e não tratam. A autorresponsabilidade, elas nos proporciona isso. Se abrir para o autoconhecimento, se abrir para resolver os conflitos que certamente eles virão. Não tem como fugir de conflito. Somos diferentes, né? Exatamente. E nós achamos muito importante trazer esse tema hoje para discutir com vocês, né? Porque o nosso espaço é para falar sobre longevidade e o quanto a gente está sentindo falta dessa autorresponsabilidade para que se crie uma situação onde a gente tenha uma longevidade mais saudável, mais leve, né? Então, como eu costumo dizer, nós ganhamos aí 20, 30 anos de vida, mas nós não viemos de uma cultura que nos preparou para isso, né? Então, hoje, a expectativa de vida aumentou muito, era impensável, né? A gente vê tantas pessoas centenárias. Então, hoje a gente se preparava para os 60 anos, né? Para se aposentar e curtir mais ali um tempinho de aposentadoria e logo a gente iria falecer, né? Ia morrer. E hoje em dia, a gente chega aos 60 no auge. E daí? Eu costumo falar que parar já não é mais uma opção, né? Então, a gente precisa de bases fortes, né? Então, a gente precisa se preparar para ter uma longevidade mais bem-sucedida. E o autoconhecimento é um grande guia para isso, né? A autorresponsabilidade nos faz ter uma estrutura melhor para lidar com os conflitos que também vão acontecer na velhice. A Leter trabalha com isso no Centro Dia, né? Ela acompanha, né, o envelhecimento de muitas pessoas e que diferença faz, né? Muita, né? Eu observo muitos dos nossos idosos, nós temos a bênção, eu falo, de receber idosos muito amorosos lá. Os nossos idosos, eles transmitem muito amor, muita leveza na fala deles. Temos idosos com um certo grau de demência, mas o que eu observo que a vida cobra, né, da gente. E não adianta fugir, uma hora a gente vai ter que olhar para dentro. Nós temos 2 idosos lá que marcam a nossa vida, porque são idosos que são muito profundos, né? Eu tenho um momento que eu faço uma roda de conversa com eles e eu aprendo sempre, me emociono todas as vezes, porque eu posso colocar qualquer palavra para eles. Eu costumo jogar o alfabeto e falo a primeira palavra que surgir na mente, nós vamos contar uma história a partir dessa palavra. E surgem histórias lindas, né? Eles são muito profundos e tem muito amor ali, muita gentileza. Nós temos o seu José, que é o idoso que está ali conosco, e todos os dias ele demonstra gentileza. Todos os dias. Eu costumo dizer que o seu José, a gentileza chega antes dele. E quando eu converso com ele, quando ele fala dos pais dele, é com muito amor. Ele fala da mãe dele, da profissão da mãe dele, que era parteira, ele fala e o olho dele enche de lágrima porque ele tem emoção, né? Eu olho para o seu José e eu vejo que foi uma construção, né? Ele foi um senhor que foi ministro da igreja, então ele tem toda uma história de fé. E tudo que você fala para ele, eu observo nas atividades também do seu José. Qualquer desafio que você dê para ele, qualquer provocação que você faça ao seu José, sempre vem uma história de amor. Sempre vem uma essência de alegria, de transmitir esse amor. E ele sempre nos emociona, né?
Ele canta, ele gosta muito de cantar, então para tudo ele tem uma música e ele é nosso poeta. Às vezes eu chego lá e eu falo assim que se você tá com uma autoestima naquele dia não muito boa, é só você ir na Lamore, porque de lá você não sai com a autoestima baixa, porque na hora que você entra, o seu José fala: "Chegou a nossa princesa, seja muito bem-vinda, que bom tê-la aqui". Então é o que ele tem dentro. E eu olho para esses idosos e eu olho para minha vida daí, Vanessa, e penso: como que eu vou ser quando eu estiver mais velha, né? Eu quero transmitir essa alegria também, esse amor, essa leveza de vida. Nós já recebemos idosos lá mais com uma vida um pouco mais pesada e eles são muito mais tristes, né, do que quem teve uma vida mais E leve. a importância dos pais, né, em Dos todo esse pais. processo. Às vezes eu venho a refletir hoje em dia, né, que a gente está naquela correria, os pais, né, têm que trabalhar muito, atenção para os filhos é pouco, e quanto isso vai fazer diferença na vida deles, né? E é uma diferença gritante. E aí eu agora, né, que nós estamos observando esses idosos já acima de 80 anos, eu posso garantir para vocês que a diferença não fez diferença, nível de financeiro. Financeiro. O que fez diferença na vida deles foi a convivência familiar, o que eles cultivaram ao longo da vida. Porque nós temos idosos ali que trabalhou na roça, mas nós temos idosa ali que era juíza, nós temos idosa ali que era professora, e nós temos idosa ali que não tem nem o. Hoje fala ensino fundamental, mas na época dela não tem nem o primeiro grau completo. Aí eu te falo, a diferença foi o quê? Se você conversar com cada uma delas, daqueles idosos, tanto homens quanto mulheres, a diferença foi a construção que eles fizeram no seu dia a dia, tanto de relacionamento familiar quanto o que eles cultivaram com amigos. Nós recebemos uma visita um dia desses para uma das idosas e o que foi emocionante para nós foi elas contarem, a família, né, que foi a esposa, o esposo e o filho, que era muito pequeno, eles contarem como o filho, que hoje já é um homem, como ele gostava de frequentar a casa deles. Porque eles eram um casal, hoje o esposo dela já é falecido, mas eles eram um casal que buscavam muito conhecer outras culturas e a alegria deles era fazer leitura, diz que eles tinham uma poltrona cada um, isso eles me contaram e os filhos já tinham contado também, e ao lado da poltrona tinha uma mesinha com os livros. E isso é verdade, porque quando eu converso com ela, às vezes eu pergunto uma palavra, falo assim, vamos falar uma palavra com a letra E. Ela me vem com cada palavra que nem eu nunca li. Daí eu falo, meu Deus do céu, você é um dicionário? E ela dá risada, né? E por quê? Porque ela investiu nisso. Ela investiu em conhecimento. Então ela tem uma bagagem que é coisa linda, né? É maravilhoso de ver. E eu acho que isso só traz para a gente a certeza de que vale a pena. Vale a pena buscar autoconhecimento, buscar autorresponsabilidade. E eu falo para vocês, essa senhora que eu estou falando, ela é uma pessoa que tem autorresponsabilidade. Porque se eu disser alguma coisa que ela não é, ela fala, não, eu não sou isso. E esses dias ela até me surpreendeu, porque eu falei uma qualidade, a gente estava falando de qualidade, né? De falar a qualidade um do outro, e eu falei a qualidade com a letra A, amorosa. Eu me dirigi a ela e falei: "Você é uma pessoa amorosa?" Ela falou: "Não, nem sempre sou amorosa." E quando mudamos a letra e fomos para a letra C, que era uma pessoa, aí todo mundo chata, ela falou: "Por vezes sou muito." E só é possível quando a gente realmente se Se conhece. conhece, exatamente. E a palavra, né, a autorresponsabilidade, vocês conseguiram perceber que vale para tudo, Pra né? tudo.
Você falando dentro do trabalho e tudo, eu falo que na academia é onde a gente mais vê, né, a falta de autorresponsabilidade, né? Então, as pessoas dão desculpa para tudo, né? Então, tipo assim, elas não vão à academia por quê? Ah, porque não tem tempo. Ah, porque não tem quem cuida do filho. Ah, porque alguma coisa do trabalho teve uma reunião fora de hora, né? Então, assim, o que, que é isso? Falta de autorresponsabilidade, porque cuidar de si faz parte do processo. E priorizar, né? Porque a autorresponsabilidade ela tem que ser priorizada, né? É diariamente. E aí você trouxe muito para nós essa questão do envelhecimento, da longevidade. Como eu posso envelhecer com qualidade? Tendo autorresponsabilidade comigo, com o meu corpo. E só é possível ter autorresponsabilidade a partir do momento que eu tenho autorresponsabilidade com a minha saúde, e daí precisa fazer exercício físico, não tem como fugir disso. Nós podemos tentar todas as desculpas, mas é impossível. Autorresponsabilidade com a saúde mental. Eu preciso cuidar da minha saúde mental. Autorresponsabilidade com as minhas emoções. Se eu sei gerir as emoções, fica muito mais fácil a convivência. Não tem como. Hoje é impossível não conviver com o outro. Raras as profissões que eu consigo trabalhar e não encontrar nenhum ser humano no dia, né? Nós precisamos um do outro. Você sabe melhor que eu falar daquela pesquisa que é considerada a pesquisa mais longa que já se desenvolveu da história. E qual é o item mais importante dessa pesquisa? Que o convívio social é a única coisa incomum dentre centenas de pessoas acompanhadas dos 18 aos mais de hoje 90 anos que fizeram diferença na vida das pessoas. As que estão vivas hoje, o que elas tiveram diferente das que não estão mais? Né? Uns ficaram ricos, outros ficaram pobres, outros adoeceram, né, etc. e tal. Pode ter acontecido tudo, mas a única coisa incomum entre eles é o convívio social. O diferencial para a felicidade. Exatamente. A felicidade tão buscada, porque todos queremos ser felizes, né? Queremos ter alegria, queremos ter uma vida leve, queremos, mas estamos prontos para assumir a responsabilidade da nossa vida? Paulo Vieira fala que nós só temos a vida que toleramos. Exatamente. E aí a gente podia começar a discutir várias questões aqui, né? E é difícil, parece muito duro uma pessoa olhar para você e falar assim, você tem a vida que você tolera. Mas é de fato, você tem a vida que você tolera. Às vezes é uma coisa que eu costumo dizer também, muito no meu dia a dia, né? Às vezes alguém comenta assim, ai, que dó de fulano. Eu falo, dó de quem? Falei, cada um está exatamente onde deveria estar pelo movimento que se faz. Né? Então, nós não podemos usar muito essa palavra ter dó de alguém, porque realmente cada um está onde deveria estar. Exatamente, porque se você não está feliz, você pode provocar uma mudança. Faça um movimento para mudar. É difícil? É difícil, mas eu ganho pouco. Faz um movimento para ganhar mais. Eu não estou feliz no meu relacionamento. Faça um movimento para melhorar o seu relacionamento. Não quer dizer que você precisa acabar com aquele relacionamento e começar o outro. Não. Faça um movimento para melhorar. Muitas vezes pode ser que não dê certo, mas você vai se melhorar. Essa semana eu conversei com uma senhora que falou: ai, eu não sei o que eu faço. Eu não sei, eu preciso descobrir por que eu encontrei essa pessoa nessa vida. Eu olhei para ela e falei assim, e você está olhando para você? Não, mas é que ele... Eu falei assim, tudo bem, cada um tem suas dores. Nós temos as nossas dores. Não tem como fugir. Marcel Scalco, num livro que é maravilhoso, depois a gente pode deixar ali na legenda do podcast, Vanessa, que são as 9 leis inegociáveis da vida. Ele fala, vida é dor, porque todos nós temos nossas dores. Aí essa senhora continuou relatando para mim que o problema era o esposo dela. Eu olhei para ela e falei assim, bom, ele tem as dores dele. Ah, mas é da família. Sim, dores familiares, temos muitas. Mas agora é hora de você olhar para você. Olha para suas dores.
É difícil, né? Bom, pessoal, aqui, se deixar, a gente vai fazer vários podcasts juntos aqui, né? Mas caminhando para o final desse episódio, desse podcast, a Leter queria pedir para você deixar uma reflexão para nossa comunidade. Essa semana ainda eu li. Estou lendo um livro do Tony Robbins que chama Desperte o Seu Gigante Interior. E ali ele trouxe uma metáfora. Eu gosto muito de metáfora. Ele traz a metáfora da laranja. Ele fala que se você pega uma laranja, você parte a laranja no meio e você pressiona a laranja, ela vai sair o quê? O suco da laranja. Não tem como sair um suco de limão, porque a laranja é uma laranja. Na vida nós somos pressionados diariamente. Somos muito pressionados às vezes. O que está saindo do nosso interior? O que nós estamos deixando sair? É aquilo que nós somos de fato. E vamos assumir a responsabilidade, né? Se eu fico muito nervosa no trânsito, se eu fico muito nervosa na minha empresa, se eu estou muito nervosa com o meu colaborador, é o que eu tenho dentro. Vamos olhar para nós. Então, a reflexão que eu deixo para vocês é essa da laranja e eu convido vocês a olhar para dentro. Dói, mas eu garanto, vale muito, mas vale muito a pena. A vida fica muito mais leve quando nós aprendemos a ser autorresponsáveis por aquilo que nós temos no nosso dia a dia, por aquilo de quem nós somos. Muito bem, muito obrigada, Leter, pela sua presença. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. Vai ficar o nome dos livros que a Leter citou durante o podcast também aqui na descrição. E caso vocês queiram compartilhar, mandar para quem vocês amam, comentar, estamos aguardando vocês, tá bom? Até mais.